nós conversamos para a gente realizar essa... Já falei com você há um tempão, né, Rodrigo? Sim. E aí acabei esquecendo, e na correria eu falei, meu Deus, eu preciso ligar para o Rodrigo para ver se essa live sai ainda em 2023. E graças a Deus, você tinha uma vaga na sua agenda, conseguimos aí alinhar, né, durante a semana. E quando você falou assim do tema de vamos falar de identidade das empresas, né, quando as pessoas entendem o propósito do empreendedorismo, de ser um empreendedor para o reino, eu falei assim, nossa, é isso, é sobre isso. Então, antes da gente entrar nesse assunto, queria te agradecer de coração. E para quem não te conhece, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Rodrigo Batista, empreendedor, fotógrafo, um cara super inteligente, que eu admiro demais, que já foi meu professor de fotografia, e um servo de Deus assim maravilhoso. Amém. Então vamos lá. Bem, como você já disse, né, me chamo Rodrigo Batista, sou aqui morador, né, da cidade, estou morador da cidade de Cajati, né. Eu costumo dizer que nenhuma profissão me define como o que eu sou. Eu digo que é o que eu estou, né? Então, você mesmo citou, né? Já fui professor, de fotografia, já fotografei, e tudo isso fez parte também de um processo dentro dessa construção e daquilo que a gente busca se propor para estar realizando, né? E estar fazendo. Dentro de tantas coisas, né, que eu já fiz ao longo da minha existência, da minha vida, já trabalhei como soldador, né, viajando aí Olha! industrial, viajando por várias regiões do país, norte, sul, enfim, Porto Velho, Santa Catarina, enfim, já viajei bastantinho. Também já trabalhei aqui dentro da área industrial, aqui na cidade de Cajati, até que chegou um momento em que, para mim, já não mais fazia sentido para aquilo que eu sempre me propus a fazer como um funcionário, que eu sou assim, eu sempre busco dar o meu melhor. Eu sempre busco realmente, dentro daquilo que eu acredito, fazer aquilo que eu entendo que é algo de qualidade. E para aquilo que eu fui treinado nessas outras empresas que eu trabalhava, já não era tão necessário assim, dentro dessa empresa terceirizada que eu estava, né? Ou seja, já não era exigido tanto isso e, de certa forma, isso, durante aquele período, foi algo que, não sei se seria a palavra, me frustrou, mas me deu um sentimento que, cara, não fazia mais sentido para mim mesmo, sabe? Era aquela questão como se o que você quisesse fazer não teria como ser valorizado tanto financeiramente, como no sentido mesmo, cara, do seu desempenho como profissional. Tipo assim, eu sei que eu podia fazer algo muito bem feito, mas, cara, vai lá e só tampa aquele buraco da forma que der para fazer, e a gente precisa rodar a fábrica. E eu vinha de uma cultura empresarial e de empresa que não era assim. Então, isso me chocou bastante, né? E aí, enfim, saí. Aí, nesse período depois, né, eu comecei a estudar sobre marketing, trabalhei dentro de algumas campanhas políticas, né, tanto na parte de criação de conteúdo, algumas questões estratégicas, e aí, depois disso, eu tinha lá comprado uma câmera e a gente vai chegar na questão da fotografia, né, e foi quando eu decidi empreender com a fotografia, né, estar ali como um fotógrafo, vi uma oportunidade e comecei a fotografar, e da mesma forma também sempre buscando desempenhar ali o meu melhor papel, né, dentro daquela atividade que ali, para aquele momento, eu entendi que eu deveria estar me propondo a fazer. Cheguei, né, a me tornar ali um professor de fotografia em um pouco espaço de tempo, graças a Deus, né, eu falo assim, para a glória de Deus, porque essa é uma visão que o empreendedor do reino ele precisa ter, que tudo aquilo que a gente vai fazer como negócio é para a glória dele, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando eu me proponho como pessoa, como empreendedor, a executar qualquer atividade, eu primeiro tenho que entender que, cara, eu vou fazer aquilo com excelência, não para mim ser melhor do que os outros, mas é simplesmente porque é um fruto natural de quem eu sou em Cristo. Cara, meu pai, Deus, ele é o criador do universo. Olha para a natureza, olha para toda a criação, olha como que ele foi detalhista, né, minuciosamente ao criar tudo, a riqueza de detalhes, né, a excelência em toda a criação. Então, se eu sou imagem e semelhança, cara, eu como empreendedor, como alguém que deseja fazer o meu melhor pelas pessoas, cara, eu não posso fazer as coisas de uma maneira bagunçada, sabe? Eu preciso buscar, se eu vou
atuar como fotógrafo, cara, eu vou buscar ser o melhor fotógrafo que eu puder ser, e isso vai reverberar, obviamente, na percepção que as pessoas vão ter do trabalho que a gente vai estar desempenhando, através de um reconhecimento, através do valor que vão pagar por esse trabalho, né? E é lógico que também tem toda a parte estratégica, tudo aquilo que a gente tem também se capacitar, né, para fazer que um empreendimento ele se torne sustentável, né? Enfim, e fui esse fotógrafo, né? Graças a Deus, tive um bom reconhecimento na região, cheguei a fotografar em outros estados também, em Paraná, em Curitiba, né? Estava desenvolvendo uma carreira assim em ascensão, até que chegou um dia, um período que Deus falou comigo que eu precisava deixar, sabe? E aí, o que fazer? Recém-casado, cara, gerou muito questionamento, sabe? Muito questionamento, assim, onde eu fiquei em luta mesmo, entre aspas, né, com Deus. Senhor, mas sou recém-casado na época, o que eu vou fazer? Como que eu vou deixar aqui essa carreira de fotografia, sabe? E aí, como é que vai ser? Então, foram, assim, praticamente 2 anos onde eu lutei com Deus mesmo, sabe? Assim, para me submeter àquele direcionamento que ele estava me dando, por conta dessas questões. Até que eu entendi, cara, falei, não vai fazer sentido para mim eu viver a minha vida de uma forma onde daqui não sei, 10, 20, 30 anos, talvez lá na minha fase idosa, olhar para trás e falei, cara, será que eu não deixei de viver algo especial da parte de Deus porque eu tive medo, porque eu fui covarde, porque eu não acreditei de fato que os planos dele ao meu respeito eram melhor do que aquilo que eu na minha mentalidade, projetei para um negócio ou para a minha vida, sabe? Então, isso fala muito também dessa questão do empreendedor do reino, que é alguém que precisa estar realmente rendido, sabe? Esse direcionamento. Um dos jargões, né? Uma das frases que eu vou abordar aqui com vocês, dentro dessa temática, cara, a sua empresa não é sua. Não é meu, o negócio não é meu, é apenas um meio pelo qual Deus ele nos concede, como você mesmo colocou, né? Durante um período estava na rádio ali, fui discipulada, sabe? Era um processo, aí Deus me direcionou, agora estou aqui fazendo live. Então, cara, se é Deus que está direcionando, cara, isso não é seu, é só uma ferramenta, é um meio para que ele possa, através das nossas vidas, tocar a pessoa, assim como ele acabou de fazer através da Aline, através do empreendimento dela, que ela foi além de entregar para você um produto, ok? Mas ela expressou quem ela é e aquilo que ela tem como um propósito, provavelmente que é tocar vidas através... Eu vou guardar esse bilhetinho para sempre. Entendeu? Então, isso reflete muito o que é essa mentalidade de um empreendedor do reino. Essa compreensão. E você vê a grande diferença, né? Uhum. Ela entregou o produto, olha aqui, olha que coisa mais linda, tá vendo? Uhum. Olha, escrito à mão, e ela entregou o versículo, números 6, 24, 26. E eu acho que uma empresa também que eu acho que você vai reconhecer esse mimo, esse cuidado, é a do Bom. Quantas vezes eu encomendei salgados na do Bom e vem o bilhetinho com versículo bíblico, uma mensagem de encorajamento. Quantas vezes eu trabalhando, lá chateada, precisando de uma palavra e de repente chega o salgado para matar a fome e aí vem a palavra para matar a fome da alma também, né? O corpo. Então, assim, quantas vezes eu falei para eles, olha, esse negócio de vocês faz toda a diferença na vida das pessoas, não pare com isso, continue. E eles falaram, olha, é aleatório os bilhetinhos, eles fazem e colam lá com durex na caixa do salgado, e ele falou para mim um dia, olha, 2, 3, 4 mensagens por dia, a gente vai colocando aleatório, entregamos nas mãos de Deus e quem receber, recebeu. Né? Então, assim, para mim, Deus já usou do Bom várias vezes, sabe, para alcançar minha vida. Então, e aí dentro dessa questão dessa apresentação, e aí realmente falei, cara, eu preciso deixar a fotografia, né? Preciso acreditar naquilo que Deus tem para realizar. E nesse processo eu já estava sendo despertado na intenção de escrever um livro, né? No caso está até aqui, ó, que foi quando eu comecei a falar, né? Deus já vinha trazendo essas palavras no meu coração sobre a necessidade
da igreja, a sociedade, compreender realmente a sua identidade em Cristo, sabe? Compreender quem eles são, quem eles foram formados para ser, e a partir disso realmente começarem a se manifestar, serem, sabe? Essa manifestação que eu falo, por isso que até o nome do treinamento, né? Esse treinamento até que eu estou liberando aqui para você, dando esse acesso, ele é baseado no livro, né? Então, vamos lá, como empreendedor, olha só, vamos falar de negócios, né? Também, né? Então, como empreendedor, a princípio, eu tinha feito um livro, criado um livro, ok? Só que eu entendo que, além do livro, tem pessoas que não têm essa facilidade ou não gosta mesmo de ter que ficar lendo. Tem pessoas que têm mais aptidão ou gosta mais de estar aqui numa live, estar vendo um vídeo. Então, o que eu fui? Peguei esse produto, que não é apenas um produto, lógico, né? Tem um propósito, né? E transformei ele num treinamento online. Só que aí, além de transformar ele num treinamento online, onde é através de videoaulas, que no caso é esse treinamento O Despertar dos Filhos, né? Onde eu falo sobre identidade, propósito e tudo mais ali, eu fui e criei um outro produto para atender a necessidade de um outro público, que é o videobook. Ou seja, é onde eu faço a leitura para a pessoa do livro. Então, a pessoa pode estar no carro, pode estar, sei lá, no Spotify, eu vou estar colocando agora também, né? Dentro do Spotify, e pode estar acessando esse conteúdo através, né, desses recursos. Então, sempre com o pensamento no cumprimento de um propósito, tá? Mas atendendo também uma demanda de negócios, né? Aonde realmente você possa ter a sua lucratividade no sentido de suprir a sua necessidade e dignidade familiar, né? Para que você possa dar o melhor dentro das possibilidades para sua família, para os seus parentes, enfim, as pessoas que te cercam, mas também através desses negócios que a gente, como empreendedores do reino, venha gerar dignidade social, justiça social, através de um emprego que você gera, né? Então, basicamente seria isso, né? Bom, aí você deu um spoiler aí, né? Eu quero saber, conta pra gente como é que surgiu a ideia de você ir para Jumper lá, para ser um professor de fotografia. Como é que surgiu Deixa eu ver se esse eu... convite? Vê se você lembra. Foi um convite, na verdade, que eu recebi do Júnior na época, né? Se eu não estou Uhum. enganado, foi isso. Eu estava já atuando como fotógrafo, né? E aí ele me fez esse convite e ali eu aceitei e comecei, no caso ali, dar aulas, né? Então, e eu quero aqui em público agradecer. Olha como que Deus faz as conexões. Não sei se você sabe, creio que você não saiba, mas hoje eu estou à frente de um ministério, né? Aham, Deus me fez fazer um estágio, né, numa outra igreja, mas eu estou de volta para minha casa, que é Brasil para aham, Cristo, a igreja pela qual me converti. aham, Saí um tempo também, porque Deus falou que eu precisava sair. uhum. Voltei, retornei, e hoje eu estou à frente do Ministério da Mídia, Ai, da que Brasil legal. para Cristo. E Aham, olha que interessante, toda a noção, a base, por incrível que pareça, foi com você, uhum. na Jumper. E Olha só. eu tenho meu certificado do curso de Aham, fotografia, né? E lembra que eu falava para você, Rodrigo, eu sim, não quero ser fotógrafa, eu quero aprender a aham, mexer na máquina, eu preciso aham, tirar umas fotos legais das decorações, porque nem toda festa tem fotógrafo profissional. E sim, assim eu fui mais na curiosidade mesmo para tentar mexer na máquina, mas é claro, né, que você como um profissional, você pode falar aí que não adianta, a pessoa pode pegar a máquina e sair clicando aí que não, às vezes não sai coisa nenhuma, porque você tem que ter sim, aquele feeling, né? sim, Vai sim. muito, a fotografia é arte, vai Uhum. muito além de sair apertando aí o dedo no celular ou numa câmera fotográfica, né? E até assim, uma coisa que na época, né, na época da fotografia, uma coisa que eu tinha muita, assim, clareza eu literalmente tinha situações onde eu estava fotografando, e isso vinha desde a época até quando atuava como soldador, que foi logo no começo da minha conversão, né, eu estava ainda como soldador, e eu lembro assim que às vezes eu baixava a minha máscara de solda, eu precisava fazer alguns trabalhos, eu estava com dificuldade ali, e eu falava, Senhor, me ajuda, sabe? E o serviço acontecia, saía. E na fotografia não foi diferente, tinha ensaios que eu ia fazer, literalmente, quando eu
que eu tinha percepção clara que eu estava sendo conduzido pelo Espírito Santo para que ali eu desse a melhor entrega para aqueles casais. E tanto que, assim, por isso que, ó, vamos lá, empreendedor do reino, cultura, tá? Então, é aquilo que eu quero passar para vocês que fique bem fixado em quem estiver aqui, que é uma mentalidade realmente de cumprimento de propósito, tá? Não é somente o serviço em si, mas é tocar vidas, tá? Então, olha só, dentro da fotografia, eu lembro que chegou um dia que eu estava tendo na casa da minha esposa e eu falei bem assim, Senhor, eu com ela lá, mas eu falando com Deus também, né? Eu falei, Senhor, eu preciso ter um diferencial, até competitivo de mercado. Então, se as pessoas querem ter um coach empresarial, se as pessoas querem ter um sócio do seu lado que vai te ajudar, te dar as melhores ideias para o seu negócio, acredite, Deus ele pode ser essa pessoa. Ele quer ser o seu amigo, ele quer ser a pessoa que está do seu lado para te dar ideias empreendedoras, porque Você sabe que eu nunca ouvi isso de Deus ser o sócio? E é verdade. Quando você entrega nas mãos do Senhor, tudo flui, né? Tudo flui. Sim. Não tem por que dar errado. Gi, Porque se você confia os caminhos, né, naquilo, é o que eu falo. Um dia, Deus falou para mim, no começo da pandemia, que não era para mim ter medo, que enquanto eu estivesse fazendo a obra, não ia acontecer nada comigo. Rodrigo, até hoje eu não peguei Covid, eu sempre falo isso na live aqui, sempre falo, sempre testemunho. E justamente as decorações eram feitas dentro das casas das pessoas, algumas na garagem, mesmo na pandemia. Eu tive acesso a várias pessoas que pegaram Covid, né? E eu me agarrei com aquela promessa e até hoje, sabe? Até hoje eu testemunho disso. Por quê? Porque eu não deixava de glorificar Deus ali. Eu lembro que na primeira live que eu fiz foi numa charreata, todo mundo, né, trancado dentro de casa, e eu glorificava a Deus, agradecia, Senhor, muito obrigada porque eu estou aqui, enquanto muitos não podem trabalhar, eu estou aqui, né? E foi assim que começou as lives GIFs. A primeira live foi para contar sobre essa charreata. Aí eu sorteei uns prêmios no final, aí depois veio o Sebrae, fez uma live, daqui a pouco o Sicredi, virou parceiro, e assim foi. Né? E olha que interessante, né? Então, Eu não gente, tinha pensado por esse lado de Deus ser nosso sócio. porque o que acontece, né? Qual que é a percepção que eu tenho? A leitura que eu faço dentro disso daí. E por que que isso é pouco difundido e poucas vezes até praticado, muitas das vezes, por cristãos, né? E quando eu falo somente por cristão, cara, não é apenas o cristão que deve, porque o cristão, ele está dentro da sociedade, dentro dessas esferas de influência, justamente para influenciar, para que eles sejam um norte a estabelecer uma cultura que gere mais dignidade, como eu falei, dignidade social, uma cultura de excelência, de bons relacionamentos. Mas, enfim, então, qual que é a leitura que eu faço? Hoje, melhor, hoje não, né? Isso já é uma coisa que vem há um bom tempo acontecendo, é que existe uma secularização do profissional no sentido da igreja. Então, a igreja, muitas das vezes, ela acredita que para que você seja alguém espiritual, você só será espiritual servindo dentro da sua comunidade religiosa. E não há um direcionamento, um discipulado, não há um ensino realmente que mostre como essa pessoa que está sendo equipada, preparada, habilitada dentro dessas comunidades, elas possam, na prática, a partir dessa cultura que agora elas pertencem e que exerce influência sobre eles agora agem dentro da sociedade, sabe? Onde eles tocam vida. Então, a raiz, talvez, desse problema, Gi, para que a gente veja uma certa discrepância. Em que sentido? A pessoa é, às vezes, um empreendedor que trata mal os seus funcionários. É uma pessoa que não tem uma responsabilidade social, fiscal, mas na comunidade religiosa, ele é uma pessoa muito correta, muito santa. Mas por qual motivo? É justamente por conta da secularização que fazem. Assim como há uma secularização no aspecto da cultura. Entendeu? Então, às vezes, um questionamento. Quem que é mais espiritual? Um pastor que está cuidando ali de 50 membros ou um empreendedor que tem ali que gerenciar uma empresa com 150 funcionários?
Quem tem que ter domínio próprio, sabedoria, buscar graça de Deus para lidar com tantas pessoas, com tantos pensamentos diferentes e, sabe, buscar ali refletir a Cristo? Então, será que uma empresa, um negócio, muitas das vezes não é de fato o ministério que Deus tem confiado a alguém para que ele seja essa pessoa apostólica, visionária? Vamos lá, o que é um apóstolo? Um apóstolo? Apóstolo é uma pessoa visionária, uma pessoa que desbrava. O que o empreendedor tem que fazer? Ele tem que ter uma visão visionária, ele tem que ser um desbravador, ele tem que, muitas vezes, ir contra a regra do mercado em algum sentido. Vou te dar um exemplo. Vamos lá, colocar aqui a Apple, Steve Jobs. Os caras tinham uma mentalidade que, para o seu tempo, era contraditória. Sabe? Era oposta, ia na contramão do sistema cultural de sua época. Mas aqui a gente está falando de uma outra cultura, a cultura do reino. Entende? Então, eu acho que muito disso, Gi, não é tão difundido e as pessoas não estão tão preparadas assim, porque falta quem fale. Mas, graças a Deus, né, a gente tem essa oportunidade, graças a Deus, Deus vem abrindo portas para que isso realmente aconteça. E, cara, a gente não seja só um cristão de quarta, quinta ou domingo, um cristão congregacional, mas a gente seja um cristão de segunda-feira. E não te cortando, mas já te cortando, não te cortando, mas já te cortando. Pode cortar, porque a gente fala. O legal é desse tema que traz a gente para pensar, né? Uhum. Para a gente, eu achei assim que esse tema dessa live vai ficar ruminando assim no pensamento, no coração de muita gente que está nos assistindo, pelo fato de que muitas vezes você não entende, né? Poxa, mas eu estou ali trabalhando, aí você pensa, não, mas eu preciso preparar um mimo, né? Eu vou vender meu produto, mas eu vou preparar um mimo para mandar junto, né? Para mim poder aumentar minha clientela. Só que o que acontece? Por mais que você está pensando no seu financeiro, mas é isso que você falou, o financeiro é a consequência. Sim. Porque se a pessoa está lá, tem um negócio, está tratando bem os seus clientes, faz um mimo, manda um versículo, né? Manda lá um agrado, dá uma palavra diferenciada. Será que você não está sendo canal de bênção, né, na vida dessa pessoa? Deus não está usando você para estar alcançando uma vida que, de repente, nunca ouviu falar de Jesus, mas enxerga em você um diferencial. Puxa vida, eu vou comprar de novo dessa empreendedora, desse empreendedor, porque ele tem algo diferente, mas Sim. ele não sabe que esse algo diferente pode ser Cristo, Sim. estando refletido na sua vida. Será que é mais ou menos isso que você... Sim, exatamente. E até dentro daquela questão, né, que a gente mencionou, em você chamar Deus, chamar não, né? É a maneira de falar, mas falar, Senhor, quer ser meu sócio? Porque, na verdade, assim, vamos lá, vou reformular para... Porque ele quer ser, não é se ele quer ser. Só porque a gente tem que deixar ele ser, né? Exato. Porque o que acontece? Tudo foi formado por ele, tá? Ele já estabeleceu a nossa história, ele já escreveu a nossa história, tudo foi formado nele, né? Antes da gente estar aqui, na eternidade, ele já havia projetado esse momento, sabe, Gi? Então, assim, ele deseja que a gente realmente abra o nosso coração para que ele possa exercer essa influência e as nossas tomadas de decisões e ações como empreendedor mesmo sejam muito mais assertivas. Mas, como eu estou falando, não apenas assertivas no sentido do negócio dar certo lucrativamente, mas dar certo no sentido de estar cumprindo esse propósito. Então, voltando lá no que eu estava falando da fotografia, né? Quando eu falei, Senhor, me dá uma orientação, eu preciso ter um diferencial dentro da fotografia. E aí o Espírito Santo falou comigo, Rodrigo, o que você já tem feito? Porque eu já estava atuando como fotógrafo, mas eu queria buscar um diferencial, sabe? Que não tivesse relacionado a cores das minhas imagens, a parte técnica, porque isso é questão que, cara, a pessoa fazendo um curso, ela vai ter. A pessoa, ela fazendo lá uma aula, ela vai, sabe, aprender a mexer e adaptar cores. Mas o que torna um negócio único é a pessoa. Eu sou uma pessoa única que carrego intrinsecamente em mim características
habilidades, não somente habilidades, né? Mas parte da personalidade que me torna único, que me torna quem eu sou. E aí o Espírito Santo falou, Rodrigo, o que você tem feito? E aí eu falei, Senhor, o que eu gosto muito em relação às noivas é poder ajudar elas além da fotografia. Tanto que o slogan que eu tinha, que era mais que um fotógrafo, um participante na realização de um sonho, era justamente por causa disso. Porque eu buscava me colocar dentro daquele empreendimento de uma forma que eu fosse além da fotografia. Por quê? Porque se eu me limitasse a ser apenas o fotógrafo, Gi, eu ia me limitar a ser quem Deus queria que eu fosse, muitas das vezes, para uma noiva. Aonde, se preciso, eu ia chegar para alguma noiva e eu ia dar uma palavra de ânimo para ela, sabe? Eu ia dar uma orientação para ela que, profissionalmente, talvez, se eu ficasse focado, eu não faria. Então, o meu slogan, olha só, então o meu slogan, o meu marketing todo que eu fazia na época era baseado numa instrução que Deus me deu, mais que um fotógrafo, um participante na realização de um sonho. Sabe? Então, isso é você chamar, entre aspas, Deus para o seu negócio. Sabe? Então, eu falava lá que eu buscava proporcionar mais do que um ensaio, mas, sabe, uma realização de um momento onde se evidenciasse as emoções das pessoas. Então, para mim, era muito mais do que a fotografia. Era despertar também nesses casais o quanto que eles tinham beleza, Gi, que ia além daquilo que eles compreendiam. Por exemplo, eu tive casais de fotografar, assim, por exemplo, moças belas fisicamente, mas que elas tinham internamente, talvez, algum tipo de bloqueio emocional, alguma coisa, que ela fala, não, mas eu não gosto desse meu lado. Lógico que eu sei que tem isso, né? Realmente tem pessoas que, né, se vê melhor. Mas eu olhava assim, e falava, nossa, mas essa moça é tão bela. Esse rapaz é tão belo, e por quê? Sabe? E aí eu comecei a entender o propósito de eu estar fotografando. Então, quando eu buscava um ângulo, às vezes dentro daquela perspectiva que ela não gostava, mas fazer uma foto dela é para que ela conseguisse enxergar a beleza que talvez ela não estava enxergando. Sabe? Então, tinha um propósito. Então, por isso que eu falo, se o negócio que é dado, confiado a você, é de Deus, ele vai falar, até aqui você vai, o dia que não for para ir mais, cara, ele sabe o que você tem que fazer. E eu falo isso, Gigi, porque a vida do empreendedor, ela tem isso, né? Ela tem esses momentos em que, de repente, você tem que passar por uma renovação, sabe? Você tem uma visão e, de repente, você percebe que o mercado ele está caminhando de uma forma diferente. Quem não passa por esses altos e baixos dentro do negócio, né? Quem não passa? Sim. E aí você tem que tomar essas decisões que às vezes podem soar a princípio de forma contraditória para você, porque são decisões difíceis, mas você sabendo que você, cara, é um filho de Deus, que Deus está no controle, você vai e toma essas decisões, sabe? Você faz o que precisa fazer dentro do seu negócio, confiando em Deus. Aqui é um outro ponto. Cara, se eu sou um filho de Deus, se esse negócio que Deus confiou para a gente serve um propósito de fato, eu falo de fato, Gi, porque às vezes a gente pode tentar se convencer que esse negócio está servindo um propósito apenas para que a gente não se condene, sabe? Então, o ser humano tem essa capacidade. Por isso que tem muitas pessoas que permanecem vivendo no engano. Por quê? Porque elas têm que fazer um trabalho psicológico e mental para acreditar na mentira que elas estão vivendo. Sabe? Então, eu acho que não tem coisa pior, né? De você estar dentro de uma empresa, você estar lá trabalhando e com aquela sensação de você estar fazendo obrigada. Não, eu tenho que fazer e faz de mau gosto e faz com raiva. E muitas das vezes você vai trabalhar na força do ódio, porque eu preciso, eu tenho boleto para pagar, mas deixa de ter amor naquilo que faz. Deixa de ter amor. Né? Eu, quando eu escolhi, né, todo o marketing da minha empresa, a minha empresa, na verdade, eu tinha uma sócia, e ela era uma amiga de infância, nós fizemos uma festa juntas, era para se chamar Amigas Fazendo Festa. Aquela camiseta azul que eu tenho, uma boneca, né, que é a minha caricatura, que eu segurava numa mão o Woody,
do Toy Story, na outra Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a caricatura era eu e ela, uma do lado da outra. Eu tenho esse desenho até hoje. E cada uma numa mão. E naquela ocasião, na primeira festa, já não rolou, porque eu sempre fui para o lado emocional e ela ia para o lado financeiro. Então, ela achava que a gente ia ganhar dinheiro na primeira festa e eu achava que não, que a gente tinha que fazer o nosso nome para depois ganhar. E assim, Deus colocou no meu coração, mesmo sem eu saber naquela ocasião, que ele já estava meio que se tornando, ele falou para mim que não era para ser, que não era para ser sociedade ali, que tinha que ser somente eu, e de amigas passou para GIFs, que é as iniciais de Zélie, Ferreira e Silva. Por isso que é GIFs fazendo festa, né? Entendi. Antes da GIFs já tinha GIFs Produções, porque eu fazia a parte de telão, retrospectiva, que sempre trabalhei com essa parte de edição de vídeo. E aí o meu sócio naquela ocasião foi Jesus. E aí um certo dia ele falou para mim, tocando nas emoções, você vai entrar em lugares que você jamais imaginou entrar, né? A tua empresa. E um dia eu recebi essa promessa dentro de uma igreja, né? É isso que você falou, essa empresa não é sua, foi eu que te dei, né? Você vai abençoar vidas através do seu trabalho. E quantas casas e quantos lugares que eu entrei para fazer festa que a pessoa não conhecia nem Jesus, e eu pegar um microfone ali e fazer uma oração pelo aniversariante, pedir para que Deus desse saúde, desse sabedoria para aqueles pais, né? Então, assim, são pequenas ações. Sim. E assim, são 13 anos, né? Realizando sonhos. As nossas profissões, elas se entrelaçam. Eu falo que a decoradora com o fotógrafo, com o cerimonialista, acaba se entrelaçando. E a gente mexe muito com a emoção das pessoas. A gente pode tanto realizar um sonho, quanto destruir um sonho. Porque quantas vezes eu já ouvi de pessoas que, nossa, Gisele, eu fui pelo preço, acabei indo para uma pessoa que eu paguei muito mais caro do que você, fui pela onda do momento e quebrei a minha cara. A pessoa falou que ia fazer isso e aquilo, não fez. Um ano depois, a pessoa me procurou reclamando, puxa vida, poderia ter feito com você. E, né, eu falei, mas acontece. Então, a gente pode realizar o sonho, quanto frustrar o sonho. No meu caso, graças a Deus, o meu slogan, né, é especialista em realizar sonhos. Até hoje, graças a Deus, há 13 anos a gente tem feito com excelência. É o que eu falo, aquilo que eu me dedico na casa do Senhor, eu faço com excelência e eu procuro fazer também para os meus clientes. Né? E sempre também, Rodrigo, pedindo direcionamento, porque tem horas que eu falo para você, Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansada, me ajuda. Né? Eu tenho passado por isso, né? Porque é cansativo. Você imagina num calor desse que a gente vem passando, você carregar as coisas. Esses dias eu fui desmontar as coisas numa igreja, despencou um pé d'água, bem na hora que eu estava colocando as coisas dentro do carro, eu fiquei toda molhada. Toda molhada. E assim vai. Não é fácil. Não. Mas Mas uma das coisas de que você estava falando aí sobre essa questão da excelência, né? Você mencionou a questão da excelência. A dificuldade que eu vejo assim que às vezes as pessoas têm em entregar essa excelência dentro da sua atividade de trabalho é justamente porque você falou, né, da questão de tipo, fulano tal fazia, tal, né? E aí você entra nessa questão de excelência. Mas quero correlacionar as duas coisas aí. Às vezes a falta de excelência naquilo que eu estou me propondo a entregar está justamente relacionado porque eu estou olhando demais para a forma que o vizinho do lado está fazendo o negócio dele. Então, o que eu estou querendo mostrar? Já que a gente está falando de identidade. E uma das coisas que eu falo no livro, né, e que é uma coisa que eu abordo muito, é que a maior crise que a sociedade vive não é a crise familiar, não é a crise dentro dos seus negócios, é de fato a crise de identidade. Porque quando eu compreendo quem eu sou, quando eu compreendo aquilo que Deus me concedeu,
né, quais são os propósitos que ele quer realizar através da minha vida, tudo começa a fluir de uma forma muito mais harmoniosa, muito mais satisfatória, onde eu vou encontrar plenitude e satisfação naquilo que ele deseja realizar através de mim. Só que a gente vive dentro de uma sociedade extremamente capitalista, né? E ela é devoradora. E se eu não tiver consciência de quem eu sou e o que eu preciso exercer como propósito dentro desse negócio, eu vou perder aquilo que Deus deseja derramar sobre mim para que o meu negócio cumpra como um propósito, mas porque eu sou movido por uma necessidade, seja financeira, seja emocional, de me sentir bem com o meu negócio, de ter um status dentro da cidade, região, enfim, eu começo ao invés de buscar aquilo que é único de Deus para a minha vida e para o meu negócio, eu começo a me comparar com outros profissionais da mesma área e eu começo a trazer de lá elementos para o meu negócio que descaracteriza o negócio que, de repente, Deus tinha para mim. É lógico que dentro do mercado de trabalho existe uma questão de você fazer pesquisas de mercado, né? Uhum. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado, você tem que avaliar como que está o seu segmento de negócio. Mas se você é alguém que entendeu de fato quais que são os propósitos de Deus através do seu negócio, você não vai entrar nessa loucura desenfreada de achar que eu vou ter que precificar menos do que o outro, porque senão... Não. Calma aí, Deus ele tem para todos. Deus é pai de todos aqueles que se declaram filho dele. Então, por que eu vou me importar com o resultado que o outro filho está tendo? Isso é confrontante no sentido de, quando eu falo de você entrar de fato nessa mentalidade de um empreendedor do reino. Porque, como eu disse, é uma cultura do reino dos céus em conflito com uma cultura deste reino. Esse sistema desse mundo. Ou eu opto por viver o empreendimento a partir dessa cultura do reino de Deus, onde eu entendo todas essas verdades que eu estou dizendo para você, e onde eu assimilo que, de fato, o que Deus tem para a minha vida é tão único quanto aquilo que ele tem para o meu amigo empreendedor, que às vezes vai ser da mesma área de atuação. Onde, ao invés de eu ficar, às vezes, picuinha, não, eu vou colaborar para aquilo que, de repente, o negócio dele precisa desempenhar como negócio, assim como eu vivi. Eu lembro que na época era eu, ainda hoje tem o Daniel, que ele está atuando. Hoje eu não atuo mais, né? Mas tem o Daniel, tem o Gustavo. Tinha uma galera, cara, que a gente ia para o workshop junto. Sabe? Tinha aquela harmoniosidade no sentido, cara, de cada um. Existia uma parceria, né? Sim, e são todos cristãos. Então, é lógico que existe uma questão, assim, de mercado, como a gente está falando, né? Porque são negócios, mas, cara, eu acho que cada um ali buscava também compartilhar de capacitações que receberam e, cara, agregar no negócio do outro. Uma dessas pessoas, às vezes, ligava para mim, Rodrigo, como é que você conseguiu chegar nessa cor? Cara, puxa, que da hora, tal. Cara, é assim, assim, assado. Mas aí a gente fala, cara, mas não é só isso. Então, há sabe, um compartilhando com o outro. Porque se eu estou falando de empreendedorismo do reino, eu estou falando da igreja. Sim. Crescendo e se expandindo e se estabelecendo sobre essa terra. E a igreja é um corpo. Então, eu não posso olhar para a minha mão direita, ou melhor, aqui, né? Para a minha mão esquerda ou direita, e querer dar murro no outro. Porque é parte do mesmo corpo. Ambos devem estar trabalhando com o mesmo propósito, que é a propagação do reino e o estabelecimento dessa cultura. Sim. E isso é confrontante. E eu sei que é confrontante. Porque é isso que faz com que as pessoas realmente elas não vivam, de fato, como empreendedores no reino, compreendendo muitas das vezes aquilo que Deus concedeu para elas. Eu achei legal você falar isso, de que tem espaço para todo mundo. E aí veio algo no meu coração e eu queria compartilhar com você e com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Olha que interessante o que fala lá em Mateus. Olha aqui, em Mateus 6, no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o Uhum. vosso Pai Celestial as alimenta. Muito Não bom. tendes vós muito mais do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E olha que interessante. Por mais que a gente acha, né, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai Uhum. prosperar, que não vai dar certo, olha a palavra que Deus nos traz. O Uhum. que os passarinhos fazem para sobreviver? O que Exato. que uma planta, o que que uma flor faz? Elas não ficam se engalfinhando entre si. E Deus não cuida de cada uma delas? Eu achei Sim. interessante isso de você falar sobre justamente isso de ter espaço para todo mundo. Só que a grande maioria das pessoas não pensam assim, Não, a gente, às vezes, eu né? falo, a gente, assim, às vezes a gente, se a gente não tomar um cuidado, porque eu falei, é isso que eu tô falando, porque é uma guerra cultural e espiritual que a gente está falando. Para quem, Sim, lógico, né, para quem o público pode estar assistindo aqui, a gente está falando dentro dessa temática cristã, dessa visão cristã, né? Então, a gente entende que existe isso. E aí, Gi, até fazendo uso desse texto que você mencionou, dentro do livro, né, desse livro que eu escrevi, Identidade, eu uso esse texto justamente na parte onde eu começo a falar sobre o que é você ser movido por propósitos e não por necessidade. E eu uso esse texto como base para mostrar o quê? Jesus, quando está nesse momento de trazendo as boas aventuranças, e ele vem trazer esse ensinamento para os discípulos, um pouco antes, você pode conferir aí no texto, que ele vai falar bem assim: ou vocês servem a Deus ou a Mamon, porque não vai ter como vocês servirem a esses dois senhores. Ou você há de amar um, ou vai odiar o outro. Então ele está dizendo o quê? Que existem dois senhores, Mamon e Deus. Então, Mamon na Bíblia é o único ser que é comparado a Deus no sentido de ser um senhor, de exercer governo sobre uma mente ou sobre a maneira que as pessoas vão agir. E Mamon aqui, ele representa a questão do dinheiro, né? Essa força que o dinheiro ele exerce na vida de uma pessoa que não compreende de fato quais que são os propósitos, tá? Então, um pouco antes lá, ele vai começar a partir disso. E lá no final desse mesmo texto, um pouco mais abaixo, que ele vai falar, ó, oh, vocês devem buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ele vai dizer o quê? Porque todas essas demais coisas que geram em vocês preocupações, que é o que ele estava abordando, comida, bebida, a vestimenta, vestuário, e o vestuário eram coisas que os gentios se preocupavam. Então, o que Jesus estava mostrando aqui para eles é: ó, eu, Jesus, sou o rei dos reis. Eu estou trazendo uma nova cultura, que é a cultura do meu reino. Vocês até então, vocês estavam andando por meio de uma cultura, um padrão de mentalidade que exercia governo sobre vocês, que exercia senhorio sobre vocês. Mas agora eu estou mostrando para vocês, através desse meu ensino, que vocês podem viver uma nova realidade. Onde vocês vão ter que aprender agora, de fato, a confiar em mim, que eu sou um Deus, que eu supro a necessidade de vocês, seja qual elas forem, enquanto vocês entenderem o que é se mover por propósitos e não por necessidades. Porque isso que Jesus está mostrando aí, Gi, são necessidades básicas de um ser humano. sim, Entende? Só que, muitas das vezes, justamente essas necessidades básicas podem ser um gatilho usado, né, pelas forças malignas, justamente para aprisionar uma pessoa dentro de um padrão mental de escravidão, onde você não consiga, de fato, de fazer isso que a gente está mencionando. Sabe? Se doar para o outro, entender que a melhor coisa é dar do que receber. E aí, o que é interessante? Só para finalizar essa parte. Porque Jesus, ele está trazendo o quê? Primeiro, um ensino de forma didática e verbal, falando isso daí para os discípulos. Lá em Mateus, se eu não estou enganado, tá? Que eu sou péssimo de memória, se eu não estou enganado, em Mateus 10,
O que ele vai falar para os discípulos? Depois de ter ensinado eles verbalmente. Vem a parte prática. O negócio é o seguinte, agora vocês vão pegar e vocês vão anunciar que é chegado o reino. Vocês vão agora implementar a cultura do reino que eu disse para vocês, que eu estou anunciando para vocês, vocês vão implementar. Só que é o seguinte, vocês não vão levar túnica. Qual que é uma das preocupações? Vestes. Vocês não vão levar túnica, vocês não vão levar 2 sandálias, vocês não vão levar alforje para guardar o dinheiro. Ou seja, agora ele está colocando na prática aquilo que ele tinha ensinado verbalmente. Para que agora essas pessoas, de fato, começassem a compreender o que é se mover por propósitos, que era tocar a vida daquelas pessoas que iam estar naquelas comunidades, naquelas aldeias, naquelas regiões onde eles estavam sendo inseridos, e não mais pelas necessidades dele. Onde eles iam ter que entender que na maneira que eles se movessem por esses propósitos, cara, as mãos de Deus estariam estendidas, cuidando, guardando, protegendo, abençoando a vida de cada um deles. E o que eles voltam depois? Alegres, porque eles tiveram agora a compreensão do que é satisfazer a sua alma, além do recurso financeiro ou das minhas necessidades, mas agora eu estou entendendo, cara, eu estou me movendo, eu estou sendo um instrumento de Deus na vida de pessoas, o meu negócio está tocando vidas, está transformando pessoas, sabe? E as mãos de Deus, enquanto eu estou me movendo dessa forma, está suprindo as minhas necessidades. Está cuidando de mim. Posso te dar um exemplo? Você falando isso de tocar vidas, né? A Poli da PK você conhece, né? Tem aquela loja ali. Bom, eu fui convidada para fazer uma live, né? Provador, né? Fui uma das modelos lá. Minha esposa, ela acho que... A Vanessa tava. E aí, o que aconteceu? Antes da gente iniciar a live, aí a gente desfilava, mostrava as roupas e quem estava assistindo podia comprar. Antes dela iniciar, ela orou e ela entregou nas mãos do Senhor. E assim, a oração dela foi justamente isso, alcançar vidas para que mulheres se valorizassem, Sim. mulheres se sentissem mais belas, mais especiais através daquele negócio. E assim, é justamente sobre isso. E para você ver a diferença, né, de um negócio que tem a direção de Deus. E quando eu entrei lá, eu falei para ela, olha, o clima aqui é tão, tão gostoso que não dá vontade de sair mais. Então, assim, diferente de, às vezes, você entra no lugar e você sente aquele peso, né, aquela opressão, às vezes a cara feia, né, às vezes o mau atendimento, que você vê realmente que não é uma coisa que tem o direcionamento de Deus, né? Então, são pequenos detalhes, sabe, de você realmente vai fazer uma live para vender os seus produtos, faça uma oração, Sim. entregue nas mãos do Senhor para que o Senhor tome conta, sabe? Eu sempre, quando vou fazer uma festa, eu peço para que o Senhor entre na frente, para que o Senhor acampe os anjos ali, para que as pessoas, quando as pessoas adentrarem aquele lugar, para que as pessoas sintam paz, sintam alegria, né? Porque é um negócio, no caso meu, eu estou falando do meu empreendimento, que reluz aos olhos, né? Que a pessoa chega ali e vê tudo montado, enche os olhos, nossa, que coisa mais linda, né? Os personagens, os balões, mas ninguém sabe os bastidores, é o que eu falo, parece tudo muito bonito ali, mas se fosse só na força dos meus braços, não ia. Eu falo para você que não ia, não, porque muitas das vezes eu acordo cansada, eu acordo com dor, e muitas das vezes é só o Senhor mesmo para encabeçar. Então, que as pessoas que estão nos assistindo aqui, que vai assistir também no gravado, né? Porque a live ela vai ficar salva, que realmente possa entender esse propósito, que a gente não está aqui só para ganhar dinheiro. Não, eu vou abrir uma empresa e eu quero ganhar dinheiro. Realmente, às vezes a pessoa ganha, mas é aquela ânsia, né, de sempre mais. Não, eu quero mais. Eu comprei um carro. Não, mas eu quero comprar um melhor. Não, mas nunca está satisfeito com aquilo que tem. Gi, posso, dentro disso que você está falando,
Tem uma vez, né, eu coloquei respondendo uma pergunta sobre essa questão no Instagram. Você deseja ser milionário? Eu falei, cara, se eu puder, eu quero ser bilionário. Desde que esse dinheiro que chegue até as minhas mãos, ele cumpra um propósito. Então, aquilo que eu acabei de falar, eu jamais vou limitar a ação da graça de Deus naquilo que ele deseja derramar sobre mim. Por quê? Porque eu preciso ser conduzido pela uma mentalidade, uma cultura que é do reino. Então, se eu entendo que o dinheiro nas minhas mãos não vai exercer governo sobre mim, lembra do Mamon? Se eu sei que o dinheiro ele só fica no meu bolso e não está no meu coração exercendo governo sobre mim, eu quero que Deus ele possa liberar em nome de Jesus Cristo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de cada empreendedor que está aqui, o máximo que for possível de tudo aquilo que ele projetou para as nossas vidas. Desde que esses recursos financeiros, esse dinheiro, Gi, não pare em nós, mas que possa se estender e gerar impacto social. Sim. Sabe, aonde, Gi, cara, você tá andando num bairro, você vê uma família carente que você pode ajudar. Irmão, tá aqui, o que você está precisando? Sabe? Então, isso é você estabelecer a cultura do reino. Não é algo que se restringe ao seu negócio. Não é algo que só fica se retroalimentando dentro do seu negócio. Não, eu ganho dinheiro, invisto só no meu negócio e fica só nessa bolha onde eu estou suprindo a minha própria necessidade. Mas eu estou entendendo de fato que Deus está dando nas minhas mãos recursos para que outras pessoas possam, cara, às vezes sair de um sofrimento que pode estar passando. Às vezes a pessoa está passando por uma necessidade no seu lar. E às vezes você é a resposta da oração que às vezes um pai, uma mãe de família está fazendo. E talvez porque eu ainda estou com essa mentalidade de escravo, de achar que o negócio é só sobre mim, é só sobre eu acumular, sabe? Aí eu não transbordo. É o que Jesus falou, não ajuntem. Olha só, Jesus não falou para você não ter milhares, muito dinheiro. Ele falou, não ajuntem. Ou seja, eu quero liberar muito sobre vocês, desde que você tenha uma mentalidade de filho maduro, que entende que a bolachinha do pacote não é só para você comer, mas que você possa dividir com seu amiguinho de escola. Né? Eu faço essa ilustração. Então, a gente lá na nossa infância, né? Eu, pelo menos, às vezes já passei por isso. Tava com a bolachinha recheada ali, amiguinho do lado, né? Você ali ainda sem compreender o que é você repartir do pão, repartir da bolachinha, você come ali o amiguinho com vontade, e às vezes sua mãe, seu pai, sei lá, alguém, ô filho, dá ali a bolachinha pro seu amiguinho aí, você está aprendendo a repartir, que não é só sobre você. Então assim é na nossa vida. Deus, ele deseja que a gente seja esse filho maduro, que entenda de o que é o repartir, sabe? E aí você é essa resposta dentro de uma sociedade, sabe? Você é alguém onde a graça de Deus, o caráter de Deus está sendo manifesto, sabe? Então, quando eu falei aqui, né, sobre eu me mover por propósito, que as mãos de Deus vai suprir as minhas necessidades, vai suprir através de quem, Gi? O dinheiro vai cair do céu? Não, esse suprir as minhas necessidades muitas das vezes está ligado a pessoas que estão conectadas com ele, entenderam o propósito dos seus negócios, que sim, é para gerar renda para ele, dignidade para a família dele, ele poder ter, sabe, uma vida bacana, confortável, mas também para que ele possa dar descanso para pessoas que às vezes podem estar numa situação difícil. Eles são, somos as mãos de Deus que deseja, sabe, alcançar pessoas e ser, no caso, essa resposta de um sustento que alguém precisa. Aí você faz o seu trabalho da melhor forma, o seu negócio começa a crescer, você vai começar a empregar pessoas, mas você não está empregando as pessoas só com uma mentalidade, cara, eu vou colocar mais funcionários aqui porque vai dar mais renda para o meu negócio vai crescer, eu vou crescer exponencialmente, sabe, eu já vou comprar uma casa melhor. Não, você pode comprar, mas entenda que você está lidando com pessoas que Deus pode estar colocando na sua empresa, cara, para você, sabe, ajudar, além do recurso financeiro que você vai estar ofertando não, né? Depositando na conta dessa pessoa como um patrão. Mas você é alguém que vai também, às vezes, cara, de repente, Gi, e aí por isso que eu falei da questão, né? Que às vezes sua empresa pode ser o seu campo missionário ou a sua igreja no sentido não de doutrinação, tá? Senão aqui os pastores vão querer me pegar. Não é no sentido de doutrinação, mas é ser a igreja, que eu falo assim, no sentido, cara, de você
lapidar e despertar nas pessoas o melhor que essas pessoas podem ter. Sabe aonde, de repente, eu tenho lá uma meta para ser batida num mês, e aí eu tô vendo ali que tem um funcionário que ele pode estar não conseguindo bater aquela meta naquele mês, ao invés de eu chegar cheio de pressão, sabe, botando, sabe, aquela pessoa para baixo, sabe, só querendo um resultado, eu vou, sabe, cara, olhar com a perspectiva de Cristo e, cara, será que essa pessoa aqui só não está precisando de um apoio, uma palavra de ânimo, sabe? Então, quem que foi o maior empreendedor da história? Jesus Cristo. Jesus foi o maior empreendedor da história. Só que Jesus, ele empreende em que sentido? Na construção de pessoas. Ele valorizou as pessoas. Pegou 12 caras lá que na época ninguém dava nada por eles. Falou, não, é vocês que eu quero. Eu vou discipular vocês, eu vou ensinar vocês e vocês vão fazer um estrago, entre aspas, em todo mundo. Vocês vão virar, através da minha presença, o mundo de cabeça para baixo. Então, às vezes, a pessoa que alguém, no primeiro mês que não bateu a meta e você fala assim, não, esse cara aqui não dá para mim, não dá para trabalhar comigo, eu vou mandar embora, porque eu tenho que alcançar resultado, é a pessoa que, se esse empreendedor, esse gerente, esse gestor desse negócio tivesse uma mentalidade do reino, falava, cara, essa pessoa tem potencial. Eu vou investir na vida dessa pessoa. Eu vou pagar um treinamento para minha equipe de colaboradores, ao invés de chegar no final do mês só chicote, 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 entendeu? Você falando sobre isso, né, de Jesus escolher os 12 lá, que ninguém dava nada, né? E assim, eu me sinto assim muito honrada hoje por ter essa oportunidade, né? De a gente poder estar fazendo esse estrago no inferno, porque isso que a gente está fazendo aqui é um estrago no inferno, mostrando caminhos para as pessoas que muitas das vezes dentro das casas delas jamais elas imaginariam estar ouvindo, né? Sim. Algo que nem mesmo as igrejas muitas das vezes trazem isso, né? Sim. Então eu me sinto assim uma privilegiada, né? Eu agradeço muito a Deus pelo dom da comunicação, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu sempre falo, sabe, Rodrigo, que enquanto eu tiver voz, que Deus me dê fôlego de vida, eu vou estar aqui trazendo pessoas como você para estar estampando aí, né, no coração das pessoas que vale a pena servir esse Deus que nós servimos, que é um Deus que traz, né, que traz as estratégias, porque quando a gente acha que a gente não consegue mais, que tudo está acabado, ele sempre traz alguém, sempre traz um louvor, sempre traz uma ministração para que erga a gente. Né? Então, que essa live realmente seja, né, um incentivo aí para os empreendedores que, de repente, estamos assistindo cansado, com as forças esgotadas, não cai dinheiro na minha conta, não sei mais o que eu faço. Ó, estou falando demais, ó. Uma água. Olha lá. E é isso, né? Deixa eu aproveitar e mandar um beijo especial. À vontade. Ó, Luan, tá aqui. Luan, um beijo para você. Já falei do nosso granel, que vai reinaugurar num espaço lindo ali, bem no centro, no coração de Cajati, ali do lado do Frangão, na Nova Galeria. Ele está falando aqui, ó, nada faz sentido sem Deus. Que lindo, Luan, que lindo. Tanta gente nos assistindo, quero agradecer, tá? A todo mundo que está aqui, ó. Gente, vão colocando nos comentários o que vocês estão achando da live. Se vocês têm alguma dúvida, Isso. Ali falando também aqui, ó, que esse conteúdo é necessário para o nosso coração. Que bacana, gente, que bacana. E a gente está aqui, né, à disposição, né, dos empreendedores e hoje trazendo essa visão aí do nosso negócio, colocando mesmo, né? Eu acho que não tem como a nossa empresa não prosperar e não ter sucesso se Deus não for a âncora, né? Se Deus não for o carro-chefe ali do nosso negócio, não tem por que não dar certo. Sim. E aí, Gi, até dentro dessa questão que você está falando, né, sobre o dar certo, o sucesso, porque assim, se a gente olhar para muitas empresas que não têm a cultura do reino e olhar só pela ótica do sucesso financeiro,
Existem empresas que têm sucesso. Só que aquilo que eu acabei de mencionar, elas não têm uma cultura que valorize as pessoas, de fato. Ela não tem uma cultura, sabe, que inspire pessoas dentro do contexto que ela está inserida, sabe? E eu falo isso justamente para quebrar esse padrão mental que muitas das vezes até a própria igreja desperta nas pessoas, aonde ao invés de ensinar as pessoas por exemplo, estarem congregando, entendendo que elas já são abençoadas e a partir desse momento que elas se tornaram filhas, elas são abençoadas e elas precisam agora ser bênção dentro da sociedade, eles continuam dizendo para as pessoas, muitas das vezes, vem para você receber sua bênção. Então, perceba que dia após dia, essa pessoa ela está sendo treinada inconscientemente a só querer para si, a só buscar o benefício próprio, sem entender que pela ação do Espírito Santo que já habita em mim, eu já tenho muito para transbordar na vida das pessoas, cara. Efésios vai dizer que é em Cristo, né? Todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas. Então, qual bênção mais eu quero, sendo que todas já me foram dadas? Talvez muitas das bênçãos que hoje, Gi, eu posso não ter acessado, eu posso não estar vivendo, é simplesmente porque a minha mentalidade não foi transformado, Ó, aonde, aonde eu deixe de... O que é? eu vou te cortar, não tem como. O que que eu falei para você no começo, antes da gente abrir a live? O que eu falei para você? Rodrigo, não tem pauta. O que eu te falei? Da, que é o Espírito Santo, né, que é conduzir, deixa que o Espírito Santo. O que eu falei para você? Rodrigo, nós não fizemos pauta para live. Sim. Tá na mão de Deus. Deus vai colocar aquilo e você falando sobre isso. E eu tinha preparado um versículo agora. Aham. Você falando da pessoa só não recebe porque, né? Uhum. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, Uhum. comereis o Uhum. melhor dessa terra. Então, se Exato. muita gente não prosperou ainda, é Sim. porque ainda não ouviu. Não ouviu. Exato. Exatamente. Então, a gente precisa entender. Eu falo assim, eu uso a palavra se apropriar, né? Eu preciso, como um filho de Deus, me apropriar dessas palavras. Eu preciso me apropriar dessa palavra que você disse e entender que se eu de fato obedeço a Deus, vivo uma vida em obediência, porque agora eu sou filho da obediência e não mais da desobediência, como eu era antes de ser tocado pelo Espírito. Então, cara, eu já sou participante de todas as bênçãos. Eu já sou herdeiro e cordeiro com Cristo. Quando a minha mente, G, ela é ativada, ela é desbloqueada, ela acessa esse lugar no reino de Deus, porque eu agora estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, no Espírito. Existem realidades espirituais que já estão implementadas em mim, só que enquanto aquela velha mentalidade de escravo, aonde lá existe um principado chamado Mamon exercendo governo sobre mim, sobre a minha maneira de pensar, aonde as minhas decisões é sempre baseada nas minhas necessidades, eu deixo de viver isso. Eu deixo de viver o melhor dessa terra que Deus tem para mim. Eu preciso ouvir. E o que é o ouvir, Gi? Porque, por exemplo, a gente está aqui. Muitas pessoas podem estar escutando. E eu costumo dizer que escutar é diferente de ouvir. Porque ouvir na ótica do reino é você deixar que essa palavra desça ao seu coração. E você tendo um coração que é uma terra fértil, essa palavra vai gerar em você algo. E se vai gerar algo, você vai obedecer, você vai caminhar crendo que aquela palavra é de Deus e vai mudar de fato a sua vida. Então tem pessoas que às vezes escuta, mas não pratica. Ou Não seja, não coloca, deixa não coloca em ação aquilo que eu coloque em ouvi. ação. Não deixa que realmente essa palavra, sabe, venha dando a ela essa forma. E aí ela vai viver essas bênçãos de Deus, inevitavelmente, porque ela já é uma pessoa abençoada. Então É, é por aí, né? É desse jeito. eu tô olhando aqui, pessoal, todo mundo, eita glória, Deus é tremendo, Marlene, um beijo,
Jaiane Sobral, Deus é bom o tempo todo. Marlene falando parabéns, só bênçãos. Olha só, gente. Desculpa. Fala. Pode falar, já Até falei. Por exemplo, hoje, né? Hoje o meu local de atuação em frente. Eu atuo em várias frentes, né? Eu tenho negócios relacionados à questão do livro, que, a propósito, tá? Fazer um merchan rapidinho, tá? 90% do valor desse livro aqui, tá? Para quem adquire, ele é direcionado a um projeto missionário, tá? Então, 90 na verdade, eu fico com R$1. Só que eu tô assim, já me dispondo diante de Deus cara, é 100%. Eu vou começar a ofertar 100% disso daqui. O Espírito Santo, ele vem me incomodando, né? E agora, novamente, eu falando, já me incomodou aqui, então pronto. Sabe? 100% do valor desse livro aqui, ele é direcionado a um projeto missionário que a gente busca estar auxiliando, tá? E olha que interessante, Gi, porque eu vinha da fotografia onde eu buscava trazer o quê? À tona a revelação da essência, da identidade de quem essas pessoas de fato eram. E aí Deus veio trabalhando no meu coração, onde depois eu vim agora a escrever um livro, tal, e toda essa história sobre identidade. E hoje, dentro da minha esfera de atuação também como empreendedor, hoje o que eu faço? Eu ajudo pessoas que são empreendedores também, Gi, a terem um posicionamento dentro das redes sociais, né, que é a vitrine hoje de toda grande empresa. Então, se você é um empreendedor, cara, e você deseja impactar também a sociedade com seus negócios e também expandir, você precisa estar dentro das redes sociais. Olha só, a gente está aqui numa rede social expandindo, né, essa mensagem. Tem empreendedores aqui que estão sendo divulgados pela GI. Então, as redes sociais é uma força que tem que ser utilizada, né? Então, eu ajudo empreendedores de hoje a ter esse posicionamento com essa mentalidade do reino, né? Onde a gente faz um trabalho estratégico, enfim. E um desses meus clientes que eu atendo, ele é lá de Mogi das Cruzes, ele vinha fazendo um atendimento ali pela rede social que estava desconectado, ele é cristão também, que estava desconectado dessa essência que a gente está mencionando aqui, sabe? Que é de você mostrar realmente a sua preocupação em relação ao cliente, em ofertar o melhor produto e proporcionar para ele a melhor experiência de compra e dentro do atendimento ali. E a gente trabalhou tudo isso, né? Hoje ele já vem com uma nova roupagem, tanto de identidade visual, sabe? O posicionamento dele. Porque eu falo assim que o meu negócio também, na verdade, é pessoas, sabe? Tudo que eu faço e todas as habilidades que Deus, pela graça dele, veio me concedendo, assim como ele concedeu para você, eu digo que é tudo meios para a gente tocar e transformar a vida de pessoas. Então, o meu negócio, o meu empreendimento é pessoas. Eu só uso esses recursos que me foram confiados como uma estratégia de espionagem, vamos assim dizer, para conseguir entrar dentro de alguns ambientes e, através disso, tocar onde realmente eu quero tocar. Sim. Sabe? E aí, com esse empresário, às vezes a gente faz aqui as nossas reuniões e eu vim quebrando muito também essa parte dessa mentalidade, porque eu sei, Gi, que isso que a gente está tratando aqui é confrontante, como eu disse. Mas hoje, essa pessoa ele já está tendo resultados no sentido de feedbacks. Hoje ainda, financeiramente, ele não está colhendo exatamente aquilo que ele gostaria. Só que o empreendedor do reino, ele precisa compreender exatamente esse processo. Mas ele já está tendo feedbacks extremamente positivos, sabe? De percepção de valor do negócio dele. Ou seja, ele é um cara que ele está hoje construindo um posicionamento onde ele não se diferencia apenas pelo preço. Porque eu falo assim, que se de repente a pessoa, dentro do negócio, do empreendimento dela, ela tem um valor de mercado que ela cobra ali, que está acima de uma outra pessoa, quais que são os diferenciais que ela vai apresentar? Ela vai ter que ter algo, sabe? E você tem que construir esse posicionamento da sua imagem, do seu negócio, para que você não caia nessa loucura que eu disse para você, competitiva. E as pessoas que vêm até você, vêm porque elas viram valor no seu negócio. Assim como as pessoas veem valor no seu negócio, e vão até você, muitas das vezes, porque o que você representa.
Qual que é o posicionamento que você tem dentro do seu mercado e quem é agir, sabe? Então, eu faço muito esse trabalho também. E tudo está relacionado com o quê? Com a identidade. O que eu estou querendo dizer? É que tudo é uma construção para o cumprimento de um propósito. Independente do negócio que eu venha estar fazendo, hoje eu posso estar aqui como um cara que trabalha dentro das redes sociais. Amanhã, se eu estiver dando uma palestra, a temática vai ser a mesma. Se eu estiver como um palestrante, se de repente Deus me direcionar, sei lá, abrir um mercado, de alguma forma, dentro desse empreendimento, esses elementos vão estar presentes. Sim. Porque é a essência de quem a gente é. Isso é você estabelecer uma cultura dentro do seu negócio. Você viu o vídeo do início também, falando quem você é? Essa live eu não tinha dúvida nenhuma que ia ser cheia de conexões. Ai, que bacana, Rodrigo. A gente já tá... Essa é a pergunta-chave, tá? Só para finalizar aqui, não sei se já vai estar finalizando a minha fala, mas essa é a pergunta-chave. Quem é você? Sabe? Quem sou eu, cara? Essa é a crise que eu falo, né? A crise da identidade, que muitas pessoas hoje não têm, e por isso que às vezes os negócios podem não estar acontecendo, o empreendimento pode, de repente, sabe, não estar fluindo da maneira que deveria. Não quer dizer que a pessoa, dentro de um percurso, por mais que ela saiba quem ela é, ela não vai ter algum tipo de dúvida, não vai ter algum tipo de indecisão. Isso é um negócio, vai ter. Só que você vai ter muito mais clareza quando você entende quem você é, Gi, o que eu preciso fazer, manifestar dentro desse negócio. Porque não existe cumprimento de propósito, Gi, se eu não entendo quem eu sou. Não existe, não tem como. Porque, vamos lá, eu vou fazer um exemplo meio bem simples aqui, para deixar mais fácil. A laranjeira, para ela, é natural dar um fruto, que é a laranja. É natural, é quem ela é. Então, o resultado natural é dar laranja. É lógico que ela não tem consciência, por isso que para ela é natural. Agora, tem pessoas, que elas são pessoas que deveriam estar evidenciando determinados frutos, mas porque elas não compreenderam quem elas são, elas não estão manifestando esses frutos. Então, eu só posso cumprir, de fato, com propósitos que glorifiquem a Deus, que reflitam aquilo que Ele deseja através das nossas vidas, se eu entendo quem eu sou. Como eu acabei de falar. A partir do momento que eu reconheço que eu sou filha de um Deus enorme, sim, grande. E aí eu falo, Gi, existem 5 níveis de consciências no espírito que precisa estar ativado no Filho de Deus. Qual que é? Pertencimento. Ou seja, eu tenho um pai. Pertencimento. Tá? Eu tenho que ter essa consciência. Quem é meu pai? Pertencimento. Deus. Ok? A partir do momento que eu tenho a consciência de pertencimento ativada, naturalmente, a minha consciência de quem eu sou, identidade, ela é ativada. Porque eu sei de quem eu sou filho. Eu sou filho de um Deus, de um pai que me ama, sabe? Que me, sabe? Enfim, então eu tenho a minha identidade ativada. Ao entender quem eu sou, agora eu vou compreender o que eu recebi. O que é isso? É herança de Deus. Porque eu sou herdeiro e cordeiro com Cristo. Então, eu entendo quem é meu pai, eu entendo quem eu sou, porque eu sei quem eu sou, eu entendo o que eu recebi dele, tudo aquilo que ele já me concedeu, eu já sou abençoado, ok? Só trazendo a memória aqui para as pessoas entenderem, eu já sou abençoado, ele já me dotou de talentos, eu sou a habitação do Espírito Santo que me capacita, que me empodera. Ao eu entender o que eu recebi, agora sim eu vou começar a cumprir propósitos. Porque se eu não entendo quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Propósito é destino. É para onde eu estou indo. Só que eu só posso saber para onde eu estou indo e o que eu vim para fazer na face dessa terra se eu entendo quem eu sou. E aí, porque eu estou cumprindo propósitos, aí a quinta consciência, que é a consciência da glória, ela se manifesta. Que é o de fato eu entendi que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, tudo que eu faço na minha vida tem um único objetivo: glorificar ao nome dele. O meu empreendimento não é sobre mim, é sobre ele. E imagine, Gi,
Deus olhando do céu para os filhos dele na terra, falando, cara, essa mulher, esse jovem, esse cara tem um negócio que está totalmente voltado a mim, para minha glória. Você acha que esse sócio seu não vai investir em você? É, fica a dica aí, gente. É isso aí. Então é isso. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que fique aí essa palavra no coração de vocês, né? Que não sejamos para nossa glória, para a glória dele, né? Eu costumo dizer que se tirar Deus daqui não sobra nada, não Nada. sobra nada, né? Porque às vezes a gente fica, né? Tem aquelas crises de identidade, por quê? Por quê? Por quê? E a gente precisa parar com isso. Por quê? Por quê? Para quê? Para que isso? Né? E lá na frente a gente vai entender. Às vezes a gente passa por situações que você acha que você não vai suportar, mas Deus coloca pessoas no seu caminho. Tem gente que está me ouvindo aqui, está sabendo o que eu estou falando. Coloca a gente no nosso caminho para a gente poder colocar de pé, para a gente poder estender a mão, para a gente poder falar: não desista, eu não Isso. morri, eu estou aqui, eu estou de pé, eu estou lutando. Exato. Porque para ele são todas as coisas, por ele são todas as coisas. Rô, sem palavras para te agradecer. Quando você quiser voltar, as portas Amém. estão escancaradas para que a gente continue fazendo isso aí que é o que o Senhor quer de nós, Sim. que a gente possa levar, né, o nome dele para as famílias. E você não tem noção de quantas pessoas vão ser alcançadas. Eu sempre costumo dizer que ao final de cada live, né, a gente tem os insights, né, no Uhum. Facebook, e a gente sempre bate nunca menos de 1.000 impressões, nunca Uhum. menos. Então você pensa aí, são 1.000 pessoas, de repente são 1.000 casas que está ouvindo, se não inteira, mas um pedacinho, uma palavra, né? Que muitas das vezes a pessoa não tem uma religião, não tem. A gente não está aqui falando de placa de igreja, se Sim. A, B ou C, a gente está falando de um Deus único, né? De Sim. Jesus Cristo, né? Que nos oferece um mundo, né? Uma vida inteira, né? De coisas boas, porque se a gente obedecer, abrir os nossos ouvidos e realmente deixar escorregar a palavra para o coração, a gente muda, Rô. Porque Sim. você fica assim, eu estou nessa fase de que acontece alguma coisa, eu fico me colocando no lugar do outro. Meu Uhum. Deus, se fosse comigo. E aí Sim. você fica com aquela sede, não, eu preciso levar, falar alguma coisa, eu preciso dar um telefonema para ver como a pessoa está. E você vai perder 1 minuto do seu dia? Será que Deus não vai se agradar? Né? E às vezes aquela correria, aquela loucurada do dia a dia, não, porque eu preciso fazer, porque eu preciso ganhar, porque eu preciso. Tá, mas será que às vezes 1 minutinho do seu dia fazendo uma boa ação, pensando no outro, no Uhum. próximo, vai trazer uma paz de espírito, né? Uma sensação de maravilhosa que não vai ter dinheiro que pague, não vai ter lá R$ 100 que você ganhe que vai pagar aquela sensação boa de, puxa vida, dever cumprido, né? Eu consegui, levar uma mensagem, né? Algo de ânimo para uma pessoa e é isso. Isso aí. Se você quiser aí deixar suas Não, considerações só, finais. só quero agradecer mesmo aí pela oportunidade, né? Eu sei que com certeza isso é uma porta, né, que Deus abriu para a gente poder compartilhar dessa mensagem, né, tocar vidas, como você já mencionou. Então, rendo graças a Deus, primeiramente, né, e dou graças a Deus pela sua vida, né, pelo Amém. empreendimento aqui, que são as suas lives, aquilo que você tem se proposto a fazer. Que o Ó, Senhor possa. Rodrigo, você falou do seu livro que é 100% para missões, Aham. a live também é 100% para o reino.
Glória a Deus. porque um dia eu cheguei para Deus e falei assim, não aguento mais, vou parar. E aí o Espírito Santo me deu um puxão de orelha, ele falou para mim, não é para parar não, como é que eu vou alcançar as vidas se você parar? Né? Sim. Através das suas vidas, que outras vidas serão alcançadas. Então, isso aqui também, enquanto eu puder fazer, né? Só quando eu não puder mesmo, né? Mas enquanto eu puder fazer, a gente vai estar levando. Vou dar um break aí agora no mês de dezembro, para Uhum. descansar um pouquinho, mas eu prometo voltar, né? Vou voltar o ano que vem, vou Sim. voltar, porque eu sou filha de Deus, também eu mereço descansar um pouquinho. Sim. Mas, como eu te falei, isso aqui também faz parte do ministério, né? Sim. E como se fosse uma perolinha. Eu cuido assim, tenho ciúmes das empresas que estão aqui comigo, gosto deles demais, né? E assim a gente vai levando. Exato. E aí, Gi, até fazendo a consideração, mas deixa eu só tocar numa questão que você falou, né? Porque uma das coisas que também gera muita crise nas pessoas é justamente aquele fato que a gente começou lá no começo falando das pessoas acharem que para elas exercerem o ministério dela tem que ser dentro de uma comunidade, dentro da igreja. Não, cara. Sabe? Até eu falo isso no livro, sabe? Cara, tem pessoas que Deus chamou para você estar influenciando na faculdade. Tem pessoas que Deus chamou para que você, sabe, manifeste o reino através do empreendimento. Tem pessoas que Deus chamou e o ministério dele é a geração de um conteúdo, não o ministério, sabe, mas aquilo que tem como propósito, sabe, o púlpito dele é as redes sociais, porque são pessoas diferentes que estão sendo alcançadas. Então, como você falou, imagine, você imaginar de que 1.000 pessoas, através aqui, ó, das redes sociais, vão estar sendo tocadas. Qual que é hoje a igreja, às vezes, que vai ter É mil isso, pessoas é ali? isso que eu ia te perguntar. Qual é a igreja, por exemplo, aqui em Cajati, que vai ter 100 famílias assistindo um culto, que termina uma live dessa aqui com 100, 1.500, Sim, 2.000 então, visualizações? sim, então o que eu vejo que precisa é ter essa compreensão daquilo de que Deus chamou cada pessoa para exercer e dentro dessas esferas de atuação, para que, por exemplo, um pastor não olhe às vezes para um cara que é um empreendedor e tem um negócio dele que está compartilhando o reino, como se fosse aquela pessoa menos espiritual, ou como se ele de repente tivesse que não ir num culto específico e esse cara tá deixando de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque ele está gerando justiça social, entende? Porque esse cara ele está se preocupando em também poder auxiliando famílias. Esse cara realmente não está preocupado com o reino de Deus? Ou será que a gente criou uma bolha de entendimento onde a gente acha que o ser espiritual, ou estar exercendo o ministério, ou estar adorando a Deus, é estar dentro de um ambiente congregacional? O que Deus falou lá no Éden, quando ele criou o homem? Vão para a igreja me adorar? Não. O negócio é o seguinte, eu criei um jardim aqui para vocês, Adão, agora vai lá cultivar. Trabalhe na terra, porque enquanto você está trabalhando na terra, está empreendendo dentro de um negócio agrícola, você está me adorando. Porque o trabalho é uma expressão de quem adora de fato a Deus. Então, eu estar trabalhando para gerar dignidade para minha família e eventualmente eu não conseguir de repente estar num culto, e eu falo isso porque é lógico que não é todas as igrejas, mas a gente sabe que tem pastores que até pela falta de, não vou culpá-los, mas a falta de clareza, de buscar em Deus graça e compreensão, e quem é a gente, né, para dizer que a gente é mais esclarecido, mas pela graça a gente é o que é, sabe? Às vezes maltrata essa pessoa que Deus chamou e está cumprindo um propósito no reino nesses ambientes, sabe? Então tem que trazer um pouco de luz e despertar de fato a sociedade, né, cristã para compreender isso, para essas esferas de atuação que Deus às vezes vai estar inserindo pessoas para exercerem o ministério que Deus confiou a eles. Adorei, amei. Amém. Amei nossa live. Quero te agradecer do fundo do coração. Se você quiser deixar, a gente sei que a gente falou vários versículos, mas se você quiser deixar aí uma palavra para finalizar aqui nossa reunião de hoje.
Tem um versículo que eu gosto muito que fala sobre lançar aos pés de Cristo toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a gente falou aqui, né? Não se mova por necessidades, mas se mova por propósitos, confiando que Deus ele está cuidando de você. Então, o anseio, ou melhor, a ansiedade, muitas das vezes tem gerado com que, de fato, as pessoas elas não confiem em Deus como um pai, de fato. Então, às vezes, a religião apresenta um Deus que quer somente ser adorado, mas não mostra um pai amoroso, cuidadoso. Então, lance aos pés de Cristo toda a sua ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de você. Está com dificuldade nos seus negócios? Apresente aos pés dele, confie nele. Não queira confiar só no seu entendimento, só na sua capacitação. Eu passei por um processo onde, cara, Deus me esmagou, assim, no sentido, cara, não importa o que você vai fazer, você pode ser uma pessoa inteligente, você pode saber sobre marketing, você pode saber sobre um monte de coisa, mas você vai aprender a depender e confiar em mim, saber que dentro desse processo eu estou com você, e não importa, você pode ter os contatos que você tiver, você pode ter as habilidades que você tiver, eu estou com você dentro desse processo, você vai ter que aprender a confiar em mim. E o que é o excesso de ansiedade, Gi? O que é ansiedade? Que é um mal que hoje alcança tantas pessoas, inclusive empresários, né? Ansiedade pelo resultado, ansiedade por chegar no mês e bater a meta, ansiedade por conseguir essa lucratividade. O que é ansiedade? Nada mais é do que o excesso de uma preocupação em relação ao resultado futuro. Só que Deus falou, o que você tem? É só o hoje. Eu não tenho amanhã, eu tenho hoje. Então descansa no Senhor, confie que no hoje Ele está cuidando de você, que enquanto você está dormindo, descansando, Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Ele está tomando ações, né? Que às vezes você não imagina. Ele está fazendo conexões que de repente, cara, a gente está aqui, de repente uma pessoa é tocada, alguém ouve falar, e amanhã você vai receber um telefonema, seu empreendimento começa a avançar. Só confia nele, lança aos pés dele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de você. É isso. E é isso mesmo. Rô, vamos fazer um sorriso aí. Eu sempre costumo pedir para o pessoal. Eu tô com essa cara de acabada, porque eu trabalhei o dia inteiro. Eu brinquei com a Aline que eu fui até a casa dela para pegar, né, o brinde da live. A gente está aqui com o brinde de sorteio e eu fui buscar o primo. E eu falei para ela, eu estava lá com a roupa cheia de tinta, porque eu estava dando uma mão aqui, porque a gente está finalizando a pintura da casa. E eu estava toda descabelada, aí só deu tempo de eu chegar em casa, lavei meu cabelo, porque eu estava fedida, tomei um banho, só passei um brilhinho, mas estou com uma cara, porque eu estou cansadaça mesmo. Mas eu falei para ela, falei, você vai ver só, eu estou morta, mas vai chegar lá na hora da live, vai dar tudo certo. Que é isso, é só Deus que nos sustenta, né? É Ele que nos levanta, por mais que você tá. Isso aqui é um compromisso. Quem me conhece sabe disso, que pode estar chovendo canivete, mas compromisso é compromisso. Eu cancelo a live quando é no extremo mesmo, né? Semana passada a gente viajou e aí eu tive que cancelar. Aí teve a confraternização da Econ, né? E aí a gente também precisou cancelar. Mas se não, nós estamos aqui, ó. Né? Hoje estou de mulher real aqui, o meu dia a dia, o cabelo descabelada, sem maquiagem, assim, a gente não vive montado o tempo inteiro. Mas bora lá, né? Vamos, homem é bom, né? Que só passa um gel no cabelo e tal, já tá tudo certo. Não precisa passar maquiagem, precisa passar pozinho de arroz, assim. Já tá bonito, não tem jeito. A gente faz um sorriso e aí o pessoal dá um print para a gente e depois, se eles quiserem compartilhar, a gente vai ficar feliz. Mas antes de dar um sorriso, deixa eu só compartilhar aqui, ó, o que as pessoas. Eu posso falar meu arroba, caso as pessoas queiram marcar a gente? Peraí, deixa eu colocar aqui, melhor ainda, falar não, né? Vamos colocar aqui no. Fala aí, Rô. Arroba perfil Rodrigo Batista. Perfil Rodrigo Batista. Veja aí se tá certo. Ó. Isso. Tá certo? Perfeito. Certinho.
E aí, o pessoal, eu já vou até deixar fixado aqui, o pessoal vai marcar nossa foto, mas antes, deixa eu só ler os comentários, senão o pessoal me mata, que eu não falei. Depois você olha com calma, tá? E Aham. você lê. A Jaiane Sobral, que live, meus amigos, que live, que bom, querida. A Aline falando aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor, foi uma live maravilhosa, que Deus abençoe vocês, amém, querida. Coraçãozinho da Vanessa Pedroso, da Edilene Pedro, a Vanessa falando que foi top. A minha mãe, ó, que lindo, Rodrigo, você é um pastor? A Vanessa falando que, Gi, que Deus continue te abençoando, você é muito especial. Você também, querida, é muito especial, também amo muito vocês. A Marlene Silva, vocês são bênção, glória a Deus, top, essa live linda, maravilha. Quem mais aqui, ó? A mão do Senhor sobre as nossas vidas. Vanessa foi top a live. A Rosilene falando que maravilhosa live. Gi, Deus abençoe muito a Amém. sua vida e a Rodrigo. Obrigada, querida. Vanessa falando que foi top. Agradecer, né, a todo mundo que deixou aqui, que participou com a gente. Compartilha essa live, não deixe de compartilhar. No meu feed aí do Facebook também tem o link, dá tempo de você rapidinho fazer a sua inscrição aí para os sorteios. Inclusive, a gente vai estar sorteando aqui, ó, esse treinamento online do Rodrigo, que é o treinamento Despertar dos Filhos sobre a Identidade e o Propósito. E, Rodrigo, para quem quiser comprar o seu livro, como é que faz? Aí tem que acessar um link lá na minha bio, acho que está no Instagram. Não, mas acho Tá. que tem no Facebook também, tem um post fixado, é a primeira postagem que está fixada, e tem um link Tá. lá onde está escrito livro impresso. E aí a pessoa entra lá e consegue estar adquirindo. Aí só um detalhe, esse livro aqui, no caso, eu como eu coloquei ele numa plataforma e eles fazem toda a parte de logística, tal, impressão sob demanda. Então Olha que legal. o processo ele de entrega ele acaba sendo um pouco mais demorado, mas em torno de 20 dias a pessoa já está recebendo por causa que é sob demanda, tá? Então eu não tenho ele aqui comigo, mas a pessoa faz o pedido lá e recebe em casa com garantia, tá? Ó, o Gessel José Martins está perguntando para você, ó, qual foi o versículo sobre ansiedade? Lançai sobre Cristo, né, toda a vossa ansiedade, que ele tem descanso de vós. Deixa eu ver aqui. Eu de cabeça não vou lembrar, mas se eu não estou Peraí. enganado, é primeira ou segunda Pedro. Deixa eu ver aqui. Lançai Ansi- sobre ele toda a ansiedade. 1 Pedro cinco Isso, sete. isso. 1 Pedro 5,7. Santo Google. Eu já ia dar um versículo. Ah, minha Ai, que cabeça, Chico. Não, eu também. Eu guardo a passagem, mas olha, não, eu sou péssima para memorizar em qual livro, qual capítulo. Eu falo a palavra, né? Ó, Aham. tá na Bíblia. Eu sempre falo, ó, tá na Bíblia, tá lá na palavra do Senhor. Bom, vamos lá fazer nosso sorriso, que vai ter sorteio daqui a pouquinho. Deixa eu só preparar aqui também, que eu vou printar o meu celular também. Eu gosto de printar também. Eu me empolguei, tirei tudo daqui, ó. Pronto. Olha lá, Rô. Sorriso Colgate. Acho que eu vou printar. O meu dá um delayzinho aqui básico. Aí, ó. Prontinho. Depois eu marco, te mando. Tá Mando bom. o feedback depois, tá? Terminando, aí eu te mando depois os insights do, Amém. da live. Que Deus continue te abençoando, esse dom maravilhoso que você tem de transmitir com tanta clareza, né? E trazer temas tão importantes para a gente como esse tema de hoje. Estamos à disposição, tá, Gi? Na rede social, onde precisar, de repente, abordar algo nesse sentido, tá? Estamos à disposição. E quando quiser voltar, tá? E ó, se você não assistiu o podcast de ontem com o prefeito Luiz Coga, foi top, viu? Foi Eu bom vi umas demais. falas dele aqui na introdução que você fez, bem interessante. Foi bom demais. Ele fez até um convite para a população que eu vou soltar agora na sequência.
e que tá linda. A Gabriela Rocha vai vir para Cajati. J Quest vai gravar um DVD em Cajati de 25 anos de carreira. Nossa. Olha que privilégio. E vai tá linda. A festa de Cajati tá linda. E a gente vai deixar mais um pedacinho do prefeito Luiz aí. Na sequência tem sorteio. Rô, um beijo. Muito obrigada, tá? Um abraço. Deus Deus te abençoe. abençoe. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.